Gravar, 1, 2, 3 e já gravando, tá bom? Bom, Bia, muito obrigada por aceitar esse convite para a gente distribuir toda essa beleza, essa maravilha que é você, toda essa musa inspiradora do mundo, do universo, da dublagem, da oratória, do mundo geek. Então, muito obrigada por aceitar. E bora para as perguntas, direto ao ponto? De musa para musa, Marisa, Ellen, porque olha, essa musa assim tá meio murcha, né? Que peguei influenza, Ai, gente. tadinha. Olha, aliás, Ellen, sabe, eu descobri uma coisa que talvez você ainda não tenha descoberto. Sabe como é que se chama uma pessoa que pegou influenza? Não. Influencer. Então, nós somos Por quê? aqui. Somos influencers digital, né? Então, influencer. Quem pegou influencer. Mas, enfim, gente, piadas de português e de baixo calão à parte, faço aqui o elogio, a réplica é a mesma. Realmente, a Ellen surpreende cada dia mais. Eu comecei um projeto com ela, com a régua lá em cima, e cada dia, realmente, a gente percebe que é uma jornada no marketing digital. Não é fácil. A gente que está aqui do outro lado sabe que não é fácil, é muita ansiedade, muita insegurança, muito trabalho que às vezes a gente quer que dê um determinado retorno e tudo mais, e a gente entende que essa jornada a longo prazo é verdadeiramente uma jornada não só de milhões, mas realmente de uma riqueza interior muito grande, porque a gente cresce, a gente acontece, a gente conecta pessoas. Ellen, eu sou o réu aqui do tribunal. Pode fazer suas perguntas, que hoje eu sou sua, minha filha. Você sabe que as pessoas, eu costumo comentar muito sobre isso, porque a gente tem uma certa idade, né, amiga? Uma certa idade. E aí, o que eu percebo muitas vezes? Quando você monta uma loja, quando você monta um escritório, um consultório, a ansiedade de reter o cliente para comprar o creme, a bolsa, a roupa, ou para ser atendido, né, no processo terapêutico ou médico, é a mesma do digital. O problema é que numa loja, né, num consultório, no escritório, as pessoas não sentem a mesma ansiedade que a gente acaba sentindo no digital, porque quando a gente olha todo mundo lá postando, o que acontece? Aquelas microdopaminas que tanto todo mundo fala, fazem com que a gente fique assim, com aquela ansiedade. Mas eu costumo dizer que essa ansiedade é a mesma que pagar o aluguel lá do consultório, do escritório. Total. Nossa, Ellen, perfeito. E que muitas vezes você não coloca no mesmo ponto, né? Você não coloca na mesma régua, você está montando um negócio. E por que eu estou falando disso? Porque, Bia, você é uma plataforma de comunicação. Gente, eu vejo ela como um produto, tá? É meu produto. A bonequinha ali. Então, o que a gente está fazendo, na realidade, é mostrando todo o seu know-how, todo o seu conhecimento de uma trajetória agora disponível para muito mais pessoas, para pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de te ver no palco, num evento, não tiveram a oportunidade de ver você mostrando os bastidores de você dublando uma série, uma novela, seja lá o que for. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é trazer todo esse know-how teu para estar mais à disposição nacional e, quiçá, internacionalmente, que é o que o digital, né, alcança. E aí eu começo a pergunta, a primeira pergunta, colocando essa questão, que é, para quem não te conhece, como você costuma se apresentar? Caramba, pergunta de $1 milhão. Ellen, se fosse, assim, contexto só de dublagem, eu já tenho meu pitch de vendas, assim, super... Olá, pessoal, eu sou a dubladora da deusa Freya em God of War, eu sou a dubladora da mãe Miranda em Resident Evil Village, e muito em breve em projetos futuros, sempre relacionados a videogame, e para quem não curte videogame, a Kate do This Is Us, e vou bater um papo incrível aqui com vocês. Isso seria meu pitch de vendas
para o mundo anime, para o mundo otaku, para o mundo que ainda dentro dos business, né, que eu atuo, talvez seja o meu pilotão automático. Porém, por meio do trabalho que a gente vem desenvolvendo, aí da nossa jornada, e também algo que começou no BNI, eu comecei a entender que eu, principalmente por conta da reforma que estão fazendo no prédio, vocês devem ouvir agora os barulhos, e eu não posso nem colocar, eu tive que desplugar o fone, isso aqui é uma mentira, tá? Isso aqui ele não tá plugado, é só para eu me concentrar, porque o pessoal da live, o Ricardo, agora foi, ó, o pessoal já tá comentando aqui, porque não estavam ouvindo, né? Óbvio, então agora eles estão ouvindo, mas eu vou manter aqui o meu penteado. Mas voltando, gente, realmente o foco aqui às vezes falta, porque são muitas áreas de atuação. E justamente com o trabalho da Ellen, ela está me ajudando não somente a focar, né, a não perder esse foco aí, mas a grande verdade é essa, eu já nasço quase como essa plataforma aí, como ela definiu, né? E aí a importância do profissional, do olhar do profissional. A gente que está de dentro está no nosso piloto automático, ou seja, minha vida sempre né? Tem uma agenda de dublagem geralmente bem fechada, então de manhã eu posso estar dublando videogame, à tarde uma novela turca, à noite um desenho animado, depois mais à noite ainda um audiolivro, no final de semana surge um evento de anime, onde eu conto toda a minha trajetória em dublagem propriamente, ou mestre de cerimônias para um cliente de BNI. Então, existe aí uma agenda variada, mas desde que eu comecei realmente essa jornada com a Ellen, a gente conseguiu, e novamente, lembrando que também por meio do BNI, que é um grupo de networking que nós duas fazemos parte, eu comecei a transcender esse portfólio que se fecha única e exclusivamente no mundo de uma fornecedora de voz para coisas, né? Porque mesmo quando eu trago a minha bagagem internacional, e foi bacana você ter trazido isso, Ellen, porque eu tenho 2 grandes experiências internacionais, e uma veio pelo BNI, inclusive. Eu dublei um curso estilo Hotmart para Portugal, e era um cliente de BNI, era uma ginecologista portuguesa que queria trazer o curso dela para o território brasileiro, então foi um trabalho belíssimo aí que a gente desenvolveu, e não poderia deixar de falar da Alexa, que no fim das contas eu não virei a voz da Alexa, mas eu tive a experiência de todo o processo, toda a gravação. Ao final, eles não aprovaram a minha voz para o projeto Alexa, mas a minha voz virou a base para outros aplicativos da Amazon que estão por aí. Então, vira e mexe, o povo escuta a minha voz em gravações de inteligência artificial por aí, e foi tudo herança dessa época ainda do projeto Alexa, que foi todo gravado na Polônia. Então, tem um aspecto internacional, eu tenho um aspecto de mestre de cerimônias que eu fui trazendo de volta mais recentemente, que eu estou amando fazer, tem um aspecto de enfim, tem umas definições, cerimonialista é diferente de mestre de cerimônia, tem eu como palestrante contando também a minha trajetória de vida, que a gente já fez disso uma palestra pronta também, muito em cima aí, sei lá, da mulher empreendedora, gosto de trazer a minha própria jornada do herói, digamos assim, e aí a gente foi conversando e a gente foi desenvolvendo, que muito mais que uma professora de dublagem, né, a Ellen conseguiu me fazer visualizar e tudo mais, a questão de que podemos trazer essa bagagem da dublagem, desmembrar para o mundo da oratória, porque hoje em dia, mesmo com inteligência artificial, em algum momento você vai estar um a um diante de um cliente, diante de uma palestra, diante de uma situação que você vai se vender. Então, estou estendendo para caramba. Ai, como professora de oratória, que vexame, né? Tem que falar pouco. É o seu palco, você pode falar o que você quiser. Mas tentando resumir, né? Por que eu estou contando toda essa história? Porque às vezes a gente entende que atua num nicho só e é isso, né? Parece até aquele livro Quem Mexeu no Meu Queijo, quando algo se desestrutura naquele ponto de equilíbrio, naquele local de segurança, parece que a sua vida vai acabar. Então, eu estou aprendendo e desenvolvendo que, na verdade, eu sou como se fosse uma espécie de profissional slash, que eles chamam, né? Que é o barra. Então, eu sou atriz, barra cerimonialista, barra dubladora, barra professora, e eu estou começando a entender esses processos, esse ecossistema com uma certa naturalidade, mas tudo isso precisa de estrutura, precisa de estudo, e é o que eu venho desenvolvendo aí com a Ellen nesse nosso projeto que chama o curso Agora é a Sua Voz, né, Ellen? Muito bom, muito bom.
Uma coisa que é muito importante a gente falar aqui, Bia, é que o nicho é o mesmo. Então, como você trouxe, você faz parte, o seu trabalho nesse momento é o nicho da comunicação. O teu subnicho é a utilização da comunicação através da voz. E aí, o que esses slashes, né, esses barras, o que varia? Varia porque a sua solução como uma plataforma resolve vários problemas. E é isso que a gente tem que trazer para o grande público. É isso que as pessoas precisam conhecer da Bia Menberg, que é uma mulher que resolve problemas como, por exemplo, vai ter formatura da universidade aí no final do ano. Puta, vai chamar uma mestre de cerimônias que não tem nenhuma conexão com aquele público. Isso é um problema para uma empresa que trabalha com essas big festas, que fecha o Center Norte, que fecha esses grandes espaços de eventos. Quem a gente vai colocar no palco que conversa com essa galera? É a Bia. Então, esse é um problema de mercado e que você é a solução. Assim como o problema de mercado de ter uma boa dubladora com velocidade, facilidade. Outro dia no podcast você falou assim, a gente tem 20 segundos para poder conseguir gravar e ir gravando os trechos que a nossa voz fala. Então, isso é um outro problema que uma profissional da voz pode resolver. Então, quando a gente fala é o nicho da comunicação, o subnicho é a voz, né? E é a prestação de serviços. E um outro ponto que eu queria reforçar muito aqui é que a inteligência artificial ela é maravilhosa porque ela acelera o nosso trabalho. Eu costumo brincar que é o nosso estagiário. Só que cada vez mais as pessoas querem uma conexão física. E aí não dá para você falar assim, peraí que eu vou perguntar para o meu IA, o que eu tenho que responder para você? Socorro. Né? Parece bebê reborn isso, né? Deixa eu perguntar para a minha qual é a melhor resposta para eu dar para você, de acordo com o seu arquétipo. Nossa, não, gente, e esse negócio do reborn é muito louco. Eu estava vendo outro dia, parece que isso existe há 20 anos, e eu nunca vi isso. Quer dizer, eu vi aqui no meu prédio, agora um momento um recorte bem aleatório, né? Aqui no meu prédio, vira e mexe, tem assim, sessão de desapego, tem um WhatsAppzinho que a gente vende e compra coisas, e tinha uma questão, vira e mexe esses bebê reborn, o povo botando fora, quer dizer, para mim era uma febre que já tinha passado isso aí, né? Uma coisa que vem e vai. E agora voltou com tudo. Então, enfim, né? Esses assuntos paralelos. Mas é muito, muito louco. Faz parte realmente, talvez, desse contexto até de IA. Eu confesso que eu não tinha feito essa associação, Ellen. E, no fim das contas, é exatamente como você chegou e já matou aí na jugular, né? Ou seja, a IA, ela está solucionando diversas frentes aí para a gente. Porém, em algum momento você vai estar nesse 1 a 1, em algum momento a bola vai estar no seu pé, e aí a gente tem que se manter treinada, como um músculo de academia, né? Você tem que estar sempre meio que ali de bate-pronto para uma entrevista de trabalho, para uma própria situação. A gente que é de Beni, está treinado com isso aí o tempo todo, em algum momento, pelo menos uma vez por semana, sei lá, você vai ter palco, você vai ter um momento de atenção ali para você. Eu sinto que a IA tá, de fato, avançando. Eu fui meio que precursora disso sem querer. Sim, com certeza. Projeto Alexa, eu nem sabia o que eu estava fazendo, só depois que eu fui entender a magnitude, era uma coisa muito embrionária. Já tinha estourado nos Estados Unidos, mas em termos de Brasil, eu tentava explicar para minha família, ninguém nem... Né, hoje já faz parte da realidade de todo mundo, mas a questão é que a IA, de alguma forma, está deixando a gente cada vez mais carente e valorizando cada vez mais o presencial, valorizando cada vez mais como chama? Soft skills. Então, tem um paralelo aí que todo mundo está achando que vai perder emprego, na dublagem tem todo um movimento, assim, super inseguro em relação a isso, e eu sou sempre a romântica, eu sou sempre a otimista, eu só vejo o contrário. Claro que tem a febre, tem a bolha, tem o... Né, claro, tem produto, vão ser criados produtos específicos de uso, claro que vai. Mas né? eu não consigo deixar de lembrar, Ellen, já falando do nosso lado museu, né, o nosso lado old school, literally,
A gente estava falando de Irmãos Biólogo aqui antes de começar. Lembra aquele... Isso é bem old school, isso com certeza não é da gente, mas da época da minha avó que lançou esse filme, o Fantasia da Disney, com o Mickey. Não, é da nossa fase, vai. Mas o lançamento, se você pegar o lançamento, é lá atrás. Lá do lançamento, tudo bem. Teve um 2000, acho que eles refizeram no 2000. 2000 nós estávamos lá. Bom. Mas, enfim, para quem não sabe, é um filme icônico da Disney. O próprio Walt Disney fez assim de coração, porque ele sempre foi muito apaixonado por música clássica, e ali ele colocou os melhores animadores com composições, assim, de repente um trecho de Beethoven, um trecho de Mozart, são clássicos, né? E tem um desses trechos de animação que ficou icônico, que é o Mickey Mouse com uma vassoura, e essa vassoura ganha vida, ele quer ler livro, ele quer descansar, ele quer fazer outra coisa, e ele coloca aquela vassourinha para fazer tudo. No começo dá super certo, e com o tempo essas vassouras, por conta de um feitiço, começam a se multiplicar, e no fim dá tudo errado, o feitiço literalmente vira contra o feiticeiro. Então, Ellen, por que eu estou contando essa história? Justamente porque é dessa forma que eu vejo a IA. Eu acho que também tem uma empolgação aí desnecessária. Vai chegar uma hora que tudo que for, é ChatGPT, vai ficar todo mundo com um papinho igual, com um jeitinho igual, e quem se posicionar realmente fazendo esse treino interno, melhorando as suas skills, né, as suas habilidades de ser humano mesmo, vai ser visto como diamante, e sendo que a galera que talvez seja mais medíocre, né, que está usando em excesso aí essa muleta, vai ficar para trás, porque no fim ninguém vai contratar IA, vão contratar um ser humano que vai gerenciar tudo isso aí. Então é dessa forma que eu vejo. Muito legal. Fazendo essa analogia, e não tem nada a ver com a IA, mas tem a ver com estar nos bastidores e sair para fazer MC ou apresentação em eventos, tudo. Como que foi para você, assim, esse momento de sair da dublagem, ou seja, de um estúdio fechadinho, controlado, tempo controlado, e ir para um palco ou ir para um evento onde o improviso, ou seja, a tua bagagem cultural, a tua empatia, o teu relacionamento com o público contaria muito mais do que toda a tua técnica. Como que foi esse momento para você? Tem alguma história assim que seja marcante? Nossa, Ellen, excelente pergunta. Na verdade, ninguém tinha feito dessa forma. Isso, para mim, é muito satisfatório trazer, porque, como eu comentei, geralmente as lives, as entrevistas, elas focam muito na minha bagagem como dubladora, que tem realmente, né, pontos bem marcantes, produtos de sucesso, então eu acabo desenvolvendo mais nesse sentido. É muito interessante a forma como você trouxe, porque é o que eu estou vivendo e estou ainda me adaptando de uma forma mais recente, de uns 2, 3 anos para cá. Talvez eu até já tenha mencionado, mas realmente esse grupo ao qual a gente faz parte, o tal do BNI, que acho que não me fiz clara, para quem não sabe, é um grupo de networking. O que é exatamente um grupo de networking, né? Nesse formato que a gente faz parte, nada mais é do que uma vez por semana, empresários de vários tipos de segmentos, geralmente empresários, como a gente costuma dizer, né? Eu que sou profissional autônoma, a própria Ellen também que tem a própria agência, o esposo dela também trabalha com a parte de economia, pode ter assim, da manicure, tem grupo lá de BNI que tem assim, né? Os profissionais talvez até de linhas mais simples, até gente sofisticada de obras grandes, tá? O BNI, ele atende uma ampla vaga, só que o BNI, ele é um grupo, um estilo, né, de fazer. Além do BNI, tem outros, vários, né? Mas o BNI, de fato, tem uma referência aí em termos, quando se fala de grupo de networking, que, como eu estava dizendo, são pessoas que uma vez por semana se reúnem, pode ser de forma online, de forma presencial, e vão ter um tempo rapidinho ali, 30 segundos, no começo até parecia chamada de campanha eleitoral, eu sempre associei os pitches do BNI, olá, você quer? Vote em mim, aí o próximo, vamos vencer a ditadura, tarará, vote em mim, fulano de tal, é muito rápido, e é um treino semanal para que a gente possa vender o nosso peixe, mas não só vender o nosso peixe, pedir para as pessoas que tipo de cliente é o ideal.
Então, eu entrei no Beni justamente nesse contexto onde eu percebi que esse mundinho de ir para o estúdio, voltar para casa e encher o bolso de dinheiro já era uma fórmula que não estava mais fazendo tanto sentido por conta de um processo econômico da indústria cinematográfica de Hollywood. Parece uma coisa muito distante, mas para a gente que trabalha com está totalmente relacionado. E essa indústria ela tem altos e baixos. Desde lá de trás, né? Então não é só pandemia, não é só greve de roteirista, desde lá de trás a gente sofre diversas influências, mas da época que eu virei uma dubladora mais ativa, eu peguei essas sazonalidades. A primeira foi uma greve de roteiristas bem marcante, que impactou a indústria como um todo, que foi a greve de roteiristas que fez... Quem é espectador meio que não percebe, mas a gente que está por trás é impactado diretamente. Então, anos 2000, pode reparar que a gente tinha outro jeito de assistir TV. Geralmente, enfim, nós já tínhamos, obviamente, a TV aberta, você já tinha uma influência muito grande da TV a cabo, que estava ganhando mais espaço do que a TV aberta já no movimento de sempre ficando um pouco mais para trás, como uma coisa que foi ficando muito povão, muito, né, para quem não tem opção, tal, já o basicão. E anos 90, anos 2000, a gente cultuava muito ainda como o advento, ali como uma novidade da TV a cabo. E a TV a cabo teve esse momento dos roteiristas paralisarem, olharem questão de tabela, valores, a relação com Hollywood, e o roteirista parando, o ator não tem o material propriamente para desempenhar. E foi nessa época, que eu não sei se você lembra, Ellen, que entrou a febre dos reality shows. Nossa, de repente, é verdade. E ele cumpria exatamente essa proposta. É um produto que precisa de menos roteirista. Não é um filme que precisa de começo, meio e fim, com 1000 atores. É uma proposta mais simples. Você tem uma realidade roteirizada, como eles chamam. Tanto que quem assiste Kardashians, quem assiste esse pessoal, tem muita sátira na internet, porque, irmã, você não pode usar diamantes aos sábados, né? Então, primeiro que a proposta do programa já é um lixo, já é um absurdo, mas eles dizem assim, a realidade é roteirizada, então tem uma base ali, você vê que é meio fake, mas tem uma hora que elas desembestam e começa uma briga mesmo, não, você pegou meu diamante, não, você roubou meu namorado, tem uma hora que embala numa certa realidade filtrada. Então, esses programas, muitas pessoas não juntaram aí as conexões, né? O próprio Big Brother, tudo isso começou numa época em que a indústria começou a perceber que precisava depender menos, que o roteirista estava quase que dominando ali a questão do poderio propriamente. Então, tudo o mercado se adapta. Depois veio o streaming, que a gente está vivendo essa época ainda. Então, aí, TV a cabo, de repente, e a era dos realities já parece menos interessante. Não que a gente não tenha os streamings que também abraçam a questão do reality, mas são exemplos aqui que eu estou trazendo para vocês verem como a economia vai moldando o que a gente vai assistindo. Netflix, essas coisas existem há muito tempo, demoraram muito para bombar. Esses formatos que hoje, né, a gente tem de forma popularizada. Mas, realmente, nessa virada do reality, eu entrei bem firme na dublagem na época do reality. Então, o que a gente mais faz até hoje é reality show, porque foi um produto que veio em massa, agradou muito, para as produtoras era mais barato fazer, então, bora fazer reality. As pessoas acham que a gente só faz videogame grande, só faz novela importante, só faz os dorama, filme de Hollywood. Gente, o grosso é reality show, é o mais chato de fazer, é o mais difícil de dublar, porque você tem que pegar essas reações, essas nuances do dia a dia, não é um roteirinho pronto, então a pessoa respira aí, ela pensa, aí ela fala, quer dizer, não é nada disso, mas enfim, aí eu tava lá, tudo com uma voz super americanizada, que você tem que filtrar para não ficar com essa voz de dublagem, que é o dublês, que a gente chama, né, totalmente... Dublês. O bombeiro Brian, oh meu Deus, a gente cresceu com essas vozes meio estranhas de dublagem que ainda não encaixava, então o bom dublador ele tem que filtrar tudo isso. E finalmente, saindo do assunto reality, a gente migrou para essa realidade do streaming, que teve o seu ápice na própria pandemia. Então já tinha ali os Stranger Things, os produtos que tinham bombado, que já tinham
comprovado que o streaming era uma tendência, uma macro tendência, né, uma tendência que veio para ficar, e com o advento da pandemia, isso só se fortaleceu. Para dublador, foi a melhor fase. Nós montamos os nossos home studios, não tinha mais a possibilidade de dublar presencial, e foi uma produção em alta rotatividade. O mundo entendeu que as pessoas estavam em casa, carentes de conteúdo, as produtoras de streaming bombando e a gente dublando freneticamente. O que aconteceu? Final da pandemia, todo mundo volta a trabalhar presencial ou minimamente híbrido, talvez. As pessoas deixam de assinar tão freneticamente os streamings e isso gera menos renda para as produtoras, a produtividade cai, entra a inteligência artificial rivalizando com os roteiristas, de novo, os roteiristas. Por isso que eu falo tanto do trabalho do Rafa, que é o meu roteirista, tem um roteirista, sabe, trate bem o seu roteirista, porque eles, uma hora que eles entendem o poder deles, eles têm esse poder de barganha, sim, e eles paralisam a indústria quantas vezes eles precisarem. Então, eu estava saindo de um auge de trabalho, que eu achei que... absurdo. Assim, a ponto de ter problema na língua, a ponto de ter problema na fala, de fadiga muscular. É como um atleta, né? A gente pensa, enfim, que o corredor vai ter problema no joelho, a bailarina vai ter problema no pé. O dublador, ele é um atleta da voz, porque tá tudo centralizado aqui. E a gente começa a ter depressão, porque daí trabalhou muito em casa nesse período. Resumo da ópera, né? Então estava aqui no ápice. E aí veio a crise da IA, roteiristas paralisando, o que vai ser feito por IA, o que vai ser feito pela gente, esse medo invadindo o mundo da dublagem, porque também as IAs cada vez mais fazendo por forma de voz. E chegamos aí, estamos em 2025, então isso foi em 2022, eu já estava nesse movimento na dublagem, percebendo que eu já tinha passado por 2 grandes momentos de altos muito altos e baixos muito baixos, e comecei a entender que eu não era só uma artista, que eu não era só uma pessoa refém do telefone tocar, da BKS ligar, a versão brasileira, BKS, esses nomes todos aí, né? A gente fica em casa esperando. E não era um problema. Uma vez que você é vista no mercado, na tal da panelinha, seja lá como for, né? Quando você é considerado um profissional de primeira linha, nesse mundo, demora umas décadas, né? Mas uma vez que você é visto dessa forma, isso nunca foi problema, o telefone nunca parou de tocar. A gente tinha problemas do excesso de trabalho. De repente, o telefone parou de tocar. E o BNI veio na minha vida como uma opção. Eu já tinha o meu primeiro curso online, somente de dublagem, que já tinha me revolucionado a minha vida profissional, minha vida pessoal. Eu percebi que é por meio desse contato com o cliente final, com o aluno, que pode ser fã de dublagem, pode já conhecer o meu trabalho ou não, enfim, mas essa conexão que a gente consegue ir além mares, né, como você mencionou, pode ir até internacional. Eu já tinha me descoberto na internet, mas foi só com o advento do próprio BNI que eu entendi que eu estava morgando, eu estava pescando. E eu estava apostando todas as minhas fichas num queijo, como aquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, e já spoilando o que acontece no livro, esse queijo pode ser removido a qualquer hora e eu estava sem frentes de opção. Então, o BNI me trouxe só realmente concluindo, Ellen, uma vez que eu entendi que a dublagem não era o porto seguro que eu acreditei falsamente que fosse, o BNI começou lentamente a desenvolver em mim capacitações que qualquer dublador tem engessado. O dublador, ele vira uma máquina de falar, né? É triste, mas essa é a verdade. Então, eu nunca tinha feito mestre de cerimônia. Não nasci fazendo, comecei a fazer de 1 ano para cá. Eu não nasci dando aula de oratória, as pessoas começaram a me pedir nesses grupos de executivos, porque eu comecei a entender que para essas pessoas, com todo respeito a elas estavam, e desculpa o meu francês, cagando para minha carreira em dublagem. E isso foi maravilhoso, porque é muito fácil crescer cheia de fã, é muito fácil crescer com as pessoas enaltecendo, porque a tua voz marcou a infância dela, a vida dela, mas você chegar para um dentista que não joga aquele videogame e ele fala, olha, muito bacana a sua história, mas eu preciso de uma rádio indoor para o meu consultório, você consegue me resolver isso?
Então, foi mesmo assim, eu não sei falar. Você pode me ensinar a falar? É menos do que a rádio, é uma coisa que vem antes disso. Então, só entendendo uma coisa, não foi o fato de você ter feito o curso de dublagem e começar a ter contato com o aluno, e aí cada aluno tem uma dor, cada aluno tem, como a gente está falando, tem um desafio diferente. Eu sou tímido, eu não consigo arrumar namorada. Eu sou tímido, eu não consigo falar com a minha mãe. Eu sou tímido, minha mãe está mandando eu procurar emprego, eu não consigo procurar emprego. Eu sou tímido, eu estou trabalhando numa empresa, não tenho coragem de pedir aumento. Preciso fazer uma apresentação e estou passando mal, né? Porque tem gente que tem sintomas físicos, sim, né? Ansiedade concreta ali, né? Claro, com problema de fala, de oratória, né? Então, não foi nesse momento em contato com os alunos que te fez ver você fora do estúdio. Não foi isso. Foi quando você efetivamente teve que reduzir o tempo da tua fala, quer dizer, sua fala sempre foi cronometrada, né? Então, isso talvez não tenha sido o maior problema, mas foi quando você teve que se expor para mostrar que a sua solução de fala serviria para outras coisas que você se viu ali diferente, é isso? Exatamente, Ellen. A solução não veio do mundo do aluno, necessariamente, já era um diagnóstico que já vinha aparecendo. Muitos alunos de dublagem, eles procuram a dublagem propriamente, o clássico seria o teatro. É tímido, vai fazer teatro, né? Muitas vezes muda a vida da pessoa, outras não faz a menor diferença, mas eu vinha dessa escola, desse pensamento do aluno de teatro, do aluno de dublagem, que é a minha referência, a minha história de vida. Então, eu ter sido jogada ali no meio de um monte de empresário, trouxe outras dores que também conectavam com essas, claro, com essas hipóteses que vinham do mundo dos alunos, mas elas viraram prova real, elas viraram um diagnóstico concreto quando eu juntei esses dois mundos, porque aqui, como eu mencionei, esse cara, ele já me conhece, ele já é meu fã. As aulas de dublagem que eu dava, claro que eu me empenho muito, né? Que nem vocês estão vendo aqui, assim, modéstia à parte, eu consigo comunicar, eu consigo até tocar o coração das pessoas. Eu tenho um jeito que, com o tempo, a gente tem um autoconhecimento que a gente fala, não, beleza, eu tenho essas qualidades boas, esses pontos de melhora, mas quando eu fui jogada, enfim, num primeiro momento, né? Quando você tá com o seu fã, com uma pessoa que já tá lá, que já é como, né, agradar a mãe, agradar o pai, o cachorro, o namorado. Tá fácil. Não que não tenha sido desafiador criar o curso, eu tinha concorrência, eu tinha dubladores gigantes que estavam dominando o online. Então, tinha o curso do Wendel Bezerra, que, para quem não sabe, é o dublador do Bob Esponja, que é um gigante na minha área. A própria Mabel, que é a voz da Minnie, de um monte de coisa aí, eu patroei as crianças. Então, eu estava concorrendo com dois gigantes. Então, o meu primeiro desafio era me permitir ser uma professora online também, porque a minha autoestima estava muito baixa. Eu tinha acabado de perder o papel da Alexa. Então, nesse primeiro momento, vencer o desafio de se ver como uma autoridade no online. Porque mesmo tendo feito a voz de uma personagem super marcante do jogo, talvez de maior sucesso, de uma das franquias mais icônicas, eu ainda não me sentia com autoridade mínima para bater de frente ou criar o meu nicho numa seara digital que estava começando. Hoje em dia isso já mudou, né? A Ellen talvez pode confirmar ou contradizer isso melhor do que eu, mas quando a gente começou no digital, isso realmente no auge da pandemia, a sensação que a gente tinha é que você tinha que ser o pica das galáxias para montar um curso. Era assim, eu falando aqui de fora, né? Era assim, uma pessoa que já tinha muita moral, você tem que ser muito, sabe, ter ganhado 10 Oscars, 5 Pulitzers, e por consequência você estava fazendo ali o seu curso online. Então, olha como já mudou a percepção. Para eu quebrar isso, eu precisei de muitos amigos, muita ajuda, muita gente me influenciando de tipo, Bia, vai ter gente que vai querer comprar o curso do Bob Esponja, ok, mas vai ter gente que vai querer fazer o curso com a Freya. E aquilo começou a quebrar aquela objeção. Hoje, qual a objeção que o próprio mercado me trouxe
como objeção e sugestão, né, e oportunidade ao mesmo tempo. Desse grupo de empresários vieram outras necessidades. Então, eles estavam, como eu disse, cagando para o que eu tinha construído em dublagem. Eu achei esse desafio belíssimo, porque realmente, no fim das contas, não importa. A gente agrada a um nicho pequeno. Não é todo mundo que é fã de dublagem, não é todo mundo que sabe os nomes de cor. No fim das contas, quanto mais você ampliar, mais soluções você traz para mais pessoas. E justamente as pessoas começaram a trazer as questões delas e as questões das mais diversas. E eu tive de novo uma crise de, como diz? Senso de fajuto. Tem uma expressão que eu sempre esqueço, que é... Como se estivesse sendo charlatã. Crise do charlatão, síndrome de charlatão. Que eu já tive lá, eu já tinha 15 anos de dublagem. Gente, você acha que essa mulher tem que ter isso? Me fala, gente. Mas, Ellen, você me acompanha, você sabe melhor do que eu, que uma coisa é a gente ter bagagem, outra coisa é o desafio da pessoa real que vira para você e fala: eu investi tanto no meu curso, ele não vendeu nada. Aquilo é real, você está vivendo aquela angústia com a pessoa. Quando o empresário chega em mim, eu tenho uma bagagem de 15, 20 anos de dublagem, tive síndrome de charlatã quando fui montar meu primeiro curso online de dublagem, todo tipo de crise que você possa imaginar. Venci essa barreira, e quando o empresário chega para mim hoje e fala: eu não consigo falar com volume em público, eu também falo: o que eu vou falar para esse cara? Porque eu também tenho problema de falar em público se não tiver um microfone. A minha projeção de voz, ela se adequou... isso é técnico. A minha projeção de voz, ela se adequou para o estúdio. É uma voz que você faz um sonzinho, o microfone já... Ela adequou para isso. A realidade do palco, eu não faço teatro há sei lá quantos anos. Então, a pessoa, às vezes, ela traz uma dúvida que é a sua dúvida. E aí você fala: eu vou estudar. Então, eu investi, Ellen, para resumir essa ópera, nos últimos 2 anos, eu investi mais de 50 mil reais em cursos e formações de todos os pontos cegos que eu ainda tinha na minha jornada. Porque não é porque eu era referência em um módulo que eu sabia dar conta de todas essas demandas. E eu vou continuar sendo essa estudante de comunicação. Eu vou continuar, vai ser uma jornada eterna. Talvez. Hoje eu convido quem está do outro lado para fazer essa jornada ao meu lado. Então, é uma história que a gente está construindo junto. O que eu não souber, a gente vai buscar junto e vamos conseguir, como eu fiz com os meus alunos de dublagem, que eu também ali no online, imagina, dar aula online de uma coisa totalmente prática. A dublagem, você precisa de uma TV aqui, um roteiro aqui, é muito em tempo real. Tudo a gente adapta. Então, eu fico muito feliz quando ainda vem as questões que eu ainda não sei de bate-pronto, eu vou, eu pesquiso, eu faço, eu aconteço, e então, realmente amplificando, Ellen, o final dessa jornada a gente ainda não sabe, mas qual que é o ponto de descoberta que eu trago para você hoje? Eu diria para você que mestre de cerimônias de todas essas faixas de atuação, e agora podcast, que vai ter um podcast novo aí, se preparem para as novidades. O podcast agora é a sua voz, que vamos também lançar. Então já aconteceu de eu ter sido convidada aí, não como entrevistada, hoje eu sou sua entrevistada, mas como você ser uma host, uma co-host de podcasts grandes para empresários. Isso na minha realidade de 2, 3, 5 anos atrás estava totalmente fora. Muito legal. E sabe uma coisa que eu bato muito nessa tecla? A gente não vai conseguir terminar essa conversa hoje, mas a gente vai fazer próximas, porque eu não estou nem na metade, gente, da minha lista de perguntas para fã. Mas, enfim, é esse o ponto que eu falo, que eu comecei a trazendo. A ansiedade de dar certo ou não é a ansiedade de montar um negócio. Agora, quando você é uma mestre, quando você é uma especialista no assunto e alguém traz para você um desafio, preciso falar numa reunião sem microfone com 40 pessoas. Você é do negócio, da área, então você sabe aonde procurar a fonte, você sabe que técnica que você vai precisar desenvolver para poder ensinar essa demanda, para trazer essa solução. É diferente de uma pessoa que é um líder de mercado, é um cara, é um empresário, é um administrador, é um marqueteiro.
ele não tem esta habilidade. E é isso que a gente tem que falar no digital. Hoje, se você tem um problema de comunicação relacionado à oratória, você precisa pensar na Bia. Por quê? Porque ela tem a solução, pode ser uma solução de um atendimento individual, pode ser uma solução do curso de oratória, pode ser uma solução do curso de dublagem, pode ser a questão do mestre de cerimônias, pode ser uma apresentação, pode ser um vídeo institucional da tua empresa, né? Então, é um portfólio de comunicação voltado à voz. E eu entendo que isso, quando a gente quer ter essa história que a gente está contando aqui, que é tipo, né, faça como a vida é, não tem como a IA fazer. Por quê? Porque você trouxe, eu fui, eu voltei, aí eu pensei, aí o roteirista entrou em greve. Então, é disso que se trata a comunicação, é disso que se trata o fato de alguém chegar perto de você e falar assim, eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu tenho receio, eu não sei pedir. Você como especialista, você vai tirar ali uma ideia, né? Nem que seja, imaginem que você é um personagem, não sei se isso é certo, tá? Sim, mas imagina. Sim, e vai, simplesmente vai, que é isso você vai desenvolvendo, vai para o espelho, sei lá, né? Qualquer técnica que pode ser usada. Mas é disso que se trata uma especialista. E é nisso que eu acho que você tem uma importância muito grande e que agora o streaming, né, o grande público, que é o público digital, tem que conhecer a sua solução. Por isso que eu acho importante a gente fazer esses encontros para você contar, não sobre a jornada da personagem, mas a sua jornada como uma especialista em comunicação voltada para a oratória. Né? Como que você preparou? É disso que se trata, né? Ela, claro, ela é importante, ela vai perpetuar a tua história, ela faz parte da tua carreira, mas você é maior do que ela, né? Caramba, vocês estão vendo, gente? É uma terapeuta aqui do marketing, é terapeuta. E o pessoal até colocou o termo certinho que a gente estava procurando, ó, síndrome de impostor. Pronto, era essa. Tá vendo? Não é charlatã. Obrigada, gente. Vocês entenderam? Essa é a beleza da comunicação, né? A gente, né, fala bem quem fala com o coração. E é muito incrível. E o mais importante, gente, é como foi trazido aqui, a ajuda que a gente precisa, o suporte que é necessário. Você às vezes tem aquele talento e você não consegue fazer ele aflorar da melhor forma, porque você está ali com a sua visão dentro, como diz a Marisa Monte, uma vez eu vi uma entrevista ela falando que na hora de compor, ela leva muito isso em consideração. Ela fala, você pode estar assim, num relacionamento, casado, grudado com a pessoa, né? Mas no fundo, o nosso mundo individual, ele não é como se fosse você fechando aqui e é só ali o seu olhinho e você dentro do seu universo. No fim, a gente está fechado aqui dentro do nosso corpo. Claro, é o ciclo da realidade, né? E só realmente com esse processo do outro, do olhar do outro, seja o próprio aluno que vai te trazer o desafio, seja o próprio profissional que pode não ser o seu cliente, mas pode estar ali do seu lado, te alavancando para um outro patamar, mas principalmente no processo de mentoria, que você vai ter, enfim, um olhar ali para um ponto cego, né, para um ponto de melhoria, que no seu automático você tem todo aquele potencial e às vezes já está explorando, ou está explorando de forma desorganizada, ou, enfim, é somente o profissional da mentoria que vai ter a big picture, né, até onde o seu negócio pode alavancar. Então, gente, o final dessa jornada ainda não temos, mas fiquem atentos para os próximos episódios com a doutora Ellen, que essa mulher é um espetáculo e eu confio muito no trabalho dela, já estou colhendo belíssimos resultados e vamos continuar plantando e semeando e colhendo ainda mais. Mas, Ellen, querida, fica aí realmente com o seu controle de horário, eu estou aqui realmente vou ter muita vontade, até demais, então você me controle aí. A gente faz outra semana que vem para a gente continuar essa história, porque assim, só dando um spoilerzinho, por onde que a gente vai passar.
Eu quero muito que você conte um pouco sobre as conexões com os alunos, as dúvidas dos alunos, e não só dos alunos, mas como que as pessoas começaram a chegar perto de você quando começaram a saber que você era uma dubladora, né? Como que eu falo, que jeito eu me porto, será que tem um jeito que eu preciso fazer, né? Tem gente que chega assim e fala assim, eu tinha uma amiga que ela falava assim, a gente precisa aprender a falar, e ela fazia assim na bochecha. Que isso? Você entende? Cada dia me trazer uma coisa nova, cara. Então tem muita coisa para explorar. Semana que vem a gente volta para fazer, pelo menos vamos tentar fazer um fechamento desse assunto, dessa pauta, que não encerra hoje. Mas quero te agradecer muito de carinho, do coração, assim, toda a sua espontaneidade. Tamo junto, amiga. Tamo Beijo. Junto. Pessoal, acompanhe o conteúdo dessa mina que ela é fera. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.